Olá, preparem-se porque a ideia de hoje é daquelas que dão um nó na nossa cabeça. Vamos mergulhar num dos mistérios mais bizarros da física moderna. Uma teoria que sugere que o nada, na verdade, pode ser bem quente. Essa pergunta parece até boba, não é? Espaço vazio é, horas, vazio. Mas acontece que a física quântica adora nos mostrar que a realidade é bem mais estranha. E se essa nossa percepção de nada for só uma parte da história? E se o vácuo, na verdade, estiver fervilhando de atividade, só que uma atividade invisível? Pois é, essa tal atividade invisível leva a uma previsão simplesmente impressionante. Então se preparem porque vamos investigar como o simples ato de acelerar através desse vazio poderia, em teoria, gerar calor. É uma das ideias mais contraintuitivas de toda a física. Ok, vamos analisar isso com calma. O efeito Unruh, que foi proposto há quase meio século, diz o seguinte: se alguém acelerasse com uma força absurda através do vácuo, esse vácuo não pareceria mais vazio. Pelo contrário, ele se transformaria num banho de partículas que geram calor. É uma ideia radical. A própria aceleração faria o vácuo cozinhar. Agora, essa ideia pode parecer que surgiu do nada, mas ela tem uma conexão muito profunda com um conceito bem mais famoso, de ninguém menos que Albert Einstein. Vamos ver como uma coisa se liga à outra. Esse slide aqui mostra a conexão de um jeito brilhante. A gente já sabe, pela teoria da relatividade de Einstein, que quanto mais rápido nos movemos, mais devagar o tempo passa. Ou seja, a velocidade está ligada ao tempo. O que o Andrew propôs é um paralelo incrível. Da mesma forma que a velocidade afeta o tempo, a aceleração afeta a temperatura. É uma simetria fantástica na física do nosso universo. E o ponto crucial é este. Não é só uma coincidência, tá? A mesma matemática fundamental que o Einstein usou para descrever como o espaço-tempo funciona é a que nos leva a essa conexão inesperada entre acelerar e sentir calor. Os dois efeitos nascem da mesmíssima estrutura do cosmos. Bom, se a teoria é tão elegante, por que a gente nunca conseguiu provar? É aqui que a história encontra um obstáculo monumental, um que manteve essa ideia só no campo da teoria por décadas. Quase 50 anos. Pensa nisso. No mundo da ciência, isso é tempo demais para uma ideia tão fundamental ficar sem uma comprovação experimental. Isso nos leva à pergunta óbvia: qual é o problema? Por que é tão difícil assim testar essa teoria? E aqui está a resposta, direto da fonte. A escala da aceleração que a gente precisaria atingir é simplesmente astronômica. Para sentir uma mudança de um único grau na temperatura, seria preciso viajar a uma velocidade pertinho da velocidade da luz. É um feito que, por enquanto, está muito, mas muito além da nossa tecnologia. O mais interessante nesse slide é como ele visualiza o tamanho do desafio. A gente tem ali a aceleração de um carro esportivo, depois a de um foguete, e então a aceleração necessária para o efeito Roux. A barra simplesmente explode para fora do gráfico. A diferença não é só grande, é de uma ordem de grandeza completamente diferente. Fica claro porque o desafio tem sido tão imenso. Mas diante de um desafio que parece intransponível, a ciência muitas vezes encontra uma solução engenhosa, uma espécie de atalho. E é exatamente isso que está acontecendo agora com uma nova proposta que pode finalmente resolver esse enigma de 50 anos. Essa é a pergunta que muda o jogo. Se não dá para acelerar um objeto físico a velocidades tão extremas, talvez dê para simular o efeito de outro jeito. A solução proposta é um tal de termômetro quântico, que contorna o problema da velocidade de uma forma simplesmente brilhante. Certo, vamos entender essa ideia genial. Em vez de mover o termômetro inteiro, os cientistas propõem usar um campo magnético para acelerar uma propriedade interna do dispositivo. Pensa nisso como se fosse chacoalhar as partículas dentro do termômetro em vez de mover a caixa toda. Esse chacoalhão interno simula o efeito de uma aceleração extrema, mesmo que o aparelho continue parado. O passo final é medir se o vácuo ao redor responde a essa agitação gerando calor, exatamente como a teoria prevê. E o mais empolgante é que isso não é ficção científica. A tecnologia que a gente precisa para construir esse termômetro quântico já existe. É a mesma que está sendo usada para desenvolver os computadores quânticos. Isso coloca a verificação do efeito Unruh ao nosso alcance pela primeiríssima vez na história. Tudo bem, estamos prestes a testar uma teoria de 50 anos. Mas e daí? Por que isso importa tanto? Além de satisfazer a curiosidade dos físicos, quais são as implicações reais de provar que o vácuo pode esquentar? Bom,
O impacto vai desde a nossa compreensão do universo até novas tecnologias. As implicações são enormes. Confirmar o efeito seria validar uma previsão fundamental sobre a natureza do espaço-tempo e nos ajudaria a construir uma ponte entre as duas maiores teorias da física, a relatividade e a mecânica quântica. E no campo prático, essa mesma tecnologia daria origem a uma nova classe de termômetros supersensíveis, capazes de medir temperaturas incrivelmente baixas, muito além do que a gente consegue hoje. Isso nos deixa com uma última reflexão. Confirmar o efeito Unruh não seria apenas o fim de uma busca de 50 anos, mas o começo de perguntas totalmente novas. Provaria que o vazio não tem nada de vazio, mas é um palco dinâmico e misterioso. Se a aceleração consegue extrair calor dele, o que mais está escondido no tecido do nosso universo, só esperando para ser descoberto?